Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, certo? Iremos dar início ao terceiro capítulo do livro de vocês, tá bom? Que vai falar sobre suspense em cena, tá certo? Vamos estudar alguns figurinos, né, que faz parte do teatro, a maquiagem, tá certo? A sonoplastia, que é o som, que também faz parte do teatro. Então, nós iremos estudar alguns adereços que fazem parte do teatro, tá certo? Peguem o LV3 de vocês e abram na página 269. Então, na página 269, como vocês podem ver aí a imagem, né? Umas pessoas meio com medo, assustadas, outras rindo, achando engraçado. Então, tudo isso faz parte do teatro. Tá certo? E agora nós vamos estudar alguns adereços que fazem parte desse teatro. Na página 270, deixa eu colocar aqui o meu, e vocês coloquem a de vocês. Vou habilitar aqui o lápis, para a gente marcar algumas coisas importantes, certo? Durante a leitura. Então, nós vamos começar aqui na página 270, comunicar e criar sensações, certo? Acompanhe aí a leitura do livro de vocês. Os elementos teatrais como cenários, elementos de cena, figurinos, adereços, maquiagem e sonoplastia auxiliam na comunicação de ideias e de emoções ao público, ambientando e conduzindo suas emoções. Então, tudo isso faz parte do teatro, certo? Cenários, elementos de cena, figurinos, os adereços, as maquiagens e a sonoplastia, certo? Tudo isso está incluído no teatro. Temos aqui a imagem do cenário, certo? Esse aqui é um cenário sombrio, como vocês podem ver, utilizaram muitas cores escuras, certo? De uma casa, né, com iluminação que ambienta a história encenada. Então, pode ser uma casa mal assombrada. E temos aqui, os cenários indicam o quê? Ao público, o local. O cenário é onde acontece a história, certo? É onde estão lá os personagens, né? E toda a parte do cenário, dependendo da história, certo? Tá lá em cima do palco. Como uma casa, pode ser uma rua escura, uma horta, certo? Já os elementos de cena são os pequenos objetos, aqueles pequenos objetos. Se for um cenário de uma sala de aula, serão as cadeiras, o birô, a lousa. Se for um cenário de um parque, serão os bancos, os balanços, certo? Isso depende da parte da peça que tem lá, certo? Isso são chamados de quê? Dos objetos, que são os elementos de cena, tá bom? Cenário é o cenário em si, é o corpo bem, né? Aquela estrutura, certo? E temos os elementos que são os objetos pequenos. Não tão pequenos, né? Aqui fazem parte dela e que podem ser utilizados para dar mais suspense à história. Como um objeto, pode ser um telefone, né? Um telefone que toca e ninguém fala nada, como nessa imagem aqui, ó. Certo? Que vocês estão observando aí, certo? Então, é para isso que servem os pequenos objetos que são os elementos de cena, certo? Para dar mais suspense, mais drama, tá bom? Naquela parte do cenário durante a apresentação. Temos agora na página 271 aqui o rapto das cebolinhas, certo? Vamos saber o que é isso aqui. É uma peça de teatro, certo? A peça O Rapto das Cebolinhas foi criada por Maria Clara Machado, uma conhecida autora de literatura juvenil, em 1954. A história conta o misterioso desaparecimento das cebolinhas da horta. Então, já sei que vai falar sobre horta, né? Nessa história são os personagens. Tem o coronel, o Maneco, que é o neto do coronel, a Lúcia, que é a neta do coronel, temos Gaspar, que é o cachorro, Florípides, que é a gatinha, temos Simeão, que é o burro, o camaleão,
que é o alface, né? O camaleão alface, que é o detetive, e temos o médico, certo? Esses são os personagens que estão na peça O Rapto das Cebolinhas. Agora vamos ver aqui a parte do cenário. O cenário representa o local onde a história acontece, né? Eu acho que vai ser a horta, né? Nesse caso, a horta do coronel, com 3 pezinhos de cebolas, alguns girassóis, e à frente da horta tem uma cerca bem baixinha. Na horta há um espantalho e uma árvore, com um banco em sua frente. À direita do palco, bem pertinho da plateia, fica a casinha do cachorro, certo? Essa parte aqui é a parte do cenário. Aqui é só um exemplo que ele deu, certo? Da parte de uma peça, certo? Como é que você faz para criar uma peça? Você coloca os personagens, né? E descreve o cenário do que é que vai, né? O que é que vai ter nesse cenário para ajudar os personagens a realizar essa peça, certo? Aqui é mostrando a vocês como é que se escreve uma peça teatral. E temos aqui embaixo, no livro de vocês, na página 272, os figurinos, certo? Já mostramos os personagens, certo? Como são lá, né? Criados. E temos o parte do cenário. Agora vamos ver o que são os figurinos. Em uma peça teatral, assim como em filmes ou em novelas, os figurinos indicam o quê? Indicam quem são os personagens. Por isso, eles devem ser coerentes com as características que o personagem precisa transmitir. Lá no Rapto das Cebolinhas, né? Temos os personagens. Vamos voltar aqui, ó. Temos o coronel, então ele vai estar com o figurino caracterizando o coronel, porque aquilo ali vai definir que ele é o coronel. Temos o quê? Aqui, o detetive, que é o camaleão alface. O detetive vai estar com a roupa de detetive para a gente identificar que ele é o detetive. O médico também vai estar com o figurino dele, que é, né, de médico, para poder identificar. Então, isso é o figurino, certo? Ele identifica o personagem. Para isso, é preciso conhecer quem é cada personagem e quais são suas características físicas e psicológicas. Para mim dizer que o figurino, você vai ser o médico, né? Eu tenho que conhecer o personagem, o ator tem que conhecer, né? Ele vai atuar representando o médico. Então, ele tem que conhecer algumas coisas de médico, né? Que ele vai atuar no teatro sem conhecer as funções de um médico. Continuando, este é o grande desafio, criar os figurinos e os adereços que os personagens vão usar, certo? Então, para você interpretar, né, um médico, você tem que ter um figurino do médico. E você também tem que saber, né, o que é que o médico, né, que tipo de trabalho o médico faz, como é que ele vai fazer a sua expressão, como é que ele vai se portar diante das pessoas. Então, você tem que ter tudo isso aí, né, para poder interpretar o personagem. Geralmente, o figurinista faz diversos estudos sobre as cores. Tem que ter o tecido, o tipo de material que ele vai utilizar, né? Então, tudo isso tem que estar relacionado, né, justamente com o figurino, para poder identificar o personagem. Imagine aí se você vai fazer um personagem de um médico e de repente coloca um casaco preto. Você acha que vai combinar esse figurino com o médico? Claro que não, né? Porque é um jaleco branco, não é verdade? Então, tudo isso você tem que ver, certo? Nessa parte do figurino. Antes de confeccionar as peças, ele faz um desenho mostrando o personagem, com as roupas e os adereços que ele vai utilizar. Se ele vai fazer um personagem de um médico, né? Ele vai desenhar o figurino, certo? A cor, o tecido, e também os adereços, que é que vai utilizar o estetoscópio, né, que faz parte do médico, tá certo? Então, todo o tipo de sapato, as luvas. Então, tudo isso são adereços que o médico, né, tem que ter, certo? E vai ter lá no personagem.
Aí, continuando aqui, ele faz um desenho mostrando os personagens com as roupas e adereços que vai utilizar, como macacão, chapéu, pá, regador e adereços de cabelo, certo? E até mesmo o sapato. O tipo de sapato que o personagem vai utilizar também é um adereço, certo? É um objeto. Então, essa parte, temos aqui o personagem com o figurino, olha só, certo? E qual é o adereço que ele está utilizando aqui, esse personagem? O chapéu é um adereço, certo? Vamos agora para a página, temos aqui um vídeo, certo? Um RA na página 273, certo? Lá em cima no cantinho, lá no cantinho do livro, lá em cima tem um RA. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, certo? Eu vou passar agora aqui, é um vídeo, certo? Falando do figurino. Vamos dar agora uma olhada nesse vídeo. Eu vou tirar agora, né? Desaparecer aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem o vídeo, não ficarem olhando para mim. Eu sei que eu sou linda, mas vocês vão ficar observando o vídeo, tá certo? Vamos lá. Também conhecido como vestuário ou indumentária, o figurino é a roupa que veste o personagem. Faz parte também da criação de um figurino os adereços e acessórios que compõem a construção do personagem. Em uma produção artística, seja teatral, cinematográfica ou fotográfica, o profissional responsável pelos figurinos é o figurinista. Para produzir um figurino, o profissional deve levar em consideração o perfil psicológico do personagem e sua história. Outros fatores que devem ser considerados são o ambiente, a época, os fatos, o corpo do ator e até as cores mais adequadas para a produção. Então, como vocês puderam observar aí, né, o figurinista, né, que faz lá os desenhos do figurino, certo? Então, tem várias coisas que você tem que observar, tá certo? De acordo com o vídeo que estava lá, tá bom? Agora, nós vamos para a próxima página, a página 270, vamos ver, 273, certo? Que vai falar sobre a maquiagem, que também faz parte do teatro, ok? Temos aqui a maquiagem. Em uma peça teatral, a maquiagem tem a função de destacar as expressões dos personagens e revelar o aspecto de sua personalidade. Então, essa parte, né, da pintura do rosto, certo? Dependendo do personagem que você vai fazer, certo? Então, ela destaca, né, como está a sua expressão facial, né, se você vai representar bem. E a maquiagem é justamente para isso, né? Realça mais o seu aspecto da sua expressão facial. No teatro, as maquiagens geralmente são elaboradas destacando linhas de expressão de personagens humanos ou caracterizando personagens não humanos, como seres fantásticos ou animais, tá certo? Então, temos aqui mais um adereço, certo? Que é a maquiagem, que faz parte do teatro. E aqui embaixo nós temos Mão na Massa, da página 273, certo? Que vai ser a atividade de casa de vocês, tá bom? Ok? Vocês vão ler em casa, Mão na Massa direitinho, e vão fazer essa atividade. Deixa eu dizer só uma dica aqui para vocês. Vocês, ó, para fazer uma maquiagem, você deve usar os próprios materiais, né? Para isso, né, antialérgico. Você não vai fazer uma maquiagem em você, tá certo, crianças? Isso seria uma aula prática. Vocês não vão fazer uma maquiagem em você, certo? Você vai fazer um esboço de uma maquiagem, onde tinha no caderno de desenho de vocês, tá certo? Não é para vocês se maquiarem e fazer em vocês mesmos. Vocês vão fazer um esboço, certo? De uma maquiagem no caderno de desenho, tá bom? Vocês vão pensar aí qual personagem que você quer, né, para fazer essa maquiagem. Como tia, vocês vão pintar com lápis de cor, tá certo?
Não precisa ser numa folha A4, tá certo? Podem fazer no caderno de desenho de vocês. Temos aqui a sonoplastia, que é o nosso último adereço de hoje, certo? Da nossa aula, que é a sonoplastia. Como o próprio nome, nós já estudamos antes a sonoplastia. Lembram da parte dos cinemas, certo? Que era os sons que eram produzidos. E agora vamos ver ela na parte do teatro. A sonoplastia de uma peça de teatro engloba todos os sons, olha só, que acontecem na peça, com exceção das falas dos personagens. São exemplos o som de um trovão, né? Se estiver fazendo uma peça teatral que tem um trovão, vai ter um som do trovão. Vai ter o vento, né? O som do vento, uma janela batendo. Vai ter o uivo de um animal, pode ser um uivo de um animal, né? Um lobo, certo? Pode ser os passos com o sapato, o andado, que são os passos também, é uma sonoplastia, certo? Podem fazer sons com a boca, né? Com o corpo, com o objeto também. E até também pode ser uma forma eletrônica, né? Utilizado um CD, um pendrive, que podem fazer um som lá, certo? Pode botar uma música, que também é um som, é uma sonoplastia, tá certo? Então, nós temos aqui uma atividade prática, certo? Que vocês também vão fazer em casa, porque essa atividade prática aqui, certo? Vocês não estão em sala de aula, vocês estão em casa, então vocês vão fazer o rápido das cebolinhas, certo? Vocês vão fazer aqui, já tem no livro de vocês a fala, você só vai escolher os personagens, certo? Você tem que... A Lúcia... Opa, deixa eu apagar aqui. Vocês vão escolher um personagem, que vai ser a Lúcia, o Maneco, certo? Deixa eu ver aqui outro personagem que tem aqui. Lúcia, Maneco, o Coronel, tá bom? Então, são 3 personagens, camaleão. 1, 2, 3, 4. São 4 personagens, certo? Que vocês vão escolher aí na casa de vocês. Façam com a mamãe e o papai. A mamãe é um personagem, o papai é outro, o irmão pode ser o outro, certo? E vocês vão fazer essa fala aqui, certo? Não é a peça de teatro toda, é apenas uma parte da peça de teatro, certo? Que vocês vão fazer aqui, certo? Em sala de aula, para os alunos que estão presenciais, eu vou fazer em sala de aula, vou escolher os 4 personagens. Você que está em casa, você faz essa prática em casa, tá certo? Essa é a atividade de classe da nossa aula de hoje, certo? Temos aqui um jogo educacional, que é uma RA da página 275, certo? Vamos ver aqui que jogo é esse. Você acaba de entrar num castelo mal assombrado e começa a ouvir alguns barulhos. Se conseguir identificar cada som, clique na imagem. Então, vamos lá, vamos escutar aqui o som, né? Agora a tia não vai desaparecer, eu vou ficar aqui, tá certo? Para a gente adivinhar que tipo de som é esse. Vamos aqui iniciar. Vamos lá, será que é a porta, coruja, trovão ou alguém rindo? É a coruja, eu vou clicar na coruja. Acertou. Esse som, crianças, eu acho que é alguém andando. Vamos posar aqui a escada, ó. Muito bem. Dando gargalhada. Som do trovão. Relógio. Uivando. Porta, né?
Parabéns! Aí, acertei todas. Se vocês quiserem fazer esse joguinho aí em casa, certo? Tem aí a RA, coloca o celularzinho e aí vocês praticam esse tipo, certo? De sons aqui. Escuta também, né? É uma sonoplastia. Todos os sons que nós escutamos aqui foi uma sonoplastia, tá certo? E crianças, a nossa aula termina aqui, certo? Não esqueçam de fazer essa aula prática em casa, certo? De classe, tá bom? Escolha os personagens e cada um vocês vão lendo aqui, ó, certo? A peça de teatro, cada um vocês vão lendo e também tem as observações do que é que deve fazer o personagem, tá certo? Chegamos mais no final da nossa aula, certo? Hoje na nossa aula de artes, né, vimos algumas coisas, alguns adereços que são praticados, que existem no teatro, certo? E estudamos maquiagem, estudamos o que mais? A sonoplastia, que é muito importante na parte do teatro, que são os sons, certo? Os adereços que devemos ter, o cenário, tá certo? Então, tudo isso nós estudamos hoje na nossa aula de hoje, tá certo? A tarefa de casa de vocês vai ser na página, deixa eu colocar aqui, 273, vou colocar aqui, ó, livro, página 273, certo? Vocês leiam direitinho, façam a atividade, tá certo? Não esqueçam de realizar aquela aula prática, tá bom? Façam em casa direitinho e façam as atividades. Espero que vocês tenham feito boas provas, certo? Tenham tirado notas boas, principalmente em arte, certo? Para me ver lá. Quero o boletim de vocês tudo com nota boas, tá certo? Principalmente nessas parciais, tá bom? Que vocês realizaram. Um beijo, um abraço, certo? E a gente se vê na próxima semana, né? Próxima semana que tem aula de artes, né? Nós temos aula de artes uma vez por semana. Então, na próxima semana, a gente se vê na nossa aula de artes, tá certo? Tchau, um beijo e um abraço.